Vamos começar nesse momento, nesse módulo 4, nós vamos falar da energia potencial elétrica, do potencial elétrico e das superfícies potenciais. Nós vamos começar com a energia potencial gravitacional. É importante a gente observar que ao lançar um objeto verticalmente para cima, nós temos um trabalho negativo. Por quê? Porque a força-peso está apontando para baixo e nós temos o deslocamento do objeto para cima. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional, ele é negativo porque o ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento é um ângulo de 180 graus e o trabalho depende de cosseno de 180, que é menos 1. Já a energia potencial, ela começa com uma altura pequena, o corpo começa com uma altura pequena e ao ser arremessado ele atinge uma altura maior, ou seja, ela aumenta o valor da energia, o corpo tem uma energia potencial gravitacional maior, então ΔU é positivo, ou seja, isso faz a gente concluir que a variação da energia potencial gravitacional é o oposto do trabalho realizado pela força gravitacional. A mesma coisa acontece quando esse objeto é lançado para baixo, né? Então, se esse objeto está na descida agora, a força gravitacional aponta para baixo e o deslocamento para baixo. Então, agora o trabalho é positivo. Por quê? Porque o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Já a energia potencial gravitacional varia de forma negativa. Então, a energia potencial gravitacional embaixo é menor do que a energia inicial potencial gravitacional em cima. Então, nós temos de novo a relação que ΔU é o oposto do trabalho. Por que essas definições são importantes, né? Para que a gente comece a fazer uma analogia entre energia potencial gravitacional e energia potencial elétrica. Aqui nós temos um corpo, uma pedrinha, por exemplo, ele está imerso, essa pedrinha, num campo gravitacional. Isso faz com que ele tenha energia potencial gravitacional. Do mesmo jeito que uma carga colocada numa região que tem um campo elétrico, ela vai possuir energia potencial elétrica também, né? Como é que a gente pode entender melhor essa energia potencial elétrica, né? A variação da energia potencial elétrica é igual ao negativo do trabalho realizado sobre a carga. Então, nós temos uma região que tem um campo elétrico apontando para a direita, temos uma carga de prova que está sendo levada do ponto I ao ponto F, né? Como a variação da energia potencial elétrica, ela é energia elétrica final menos energia potencial elétrica inicial, que é igual ao trabalho, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e isso é uma ótima observação. A força eletrostática é conservativa. O que significa, né? O caminho que a partícula está percorrendo de I até F poderia ser esse em linha reta ou qualquer outro caminho. O que acontece? Se a força eletrostática é conservativa, o trabalho realizado por essa força não depende da trajetória. Qualquer trajetória que essa partícula percorrer, saindo do ponto inicial e chegando no ponto final, o trabalho vai ter o mesmo valor. A energia potencial elétrica, então, ela vai ser dada pelo oposto do trabalho da força elétrica. E o trabalho da força elétrica é o produto escalar de F vezes D. Como eu posso definir a força elétrica como Q vezes Z? A gente tem que ΔU é menos o trabalho, logo ΔU é menos Q, produto escalar de E vezes D. Importante observar que, como é um produto escalar, o resultado desses dois vetores é igual a um escalar também. Nesse caso, a energia potencial elétrica é a energia de um objeto carregado na presença de um campo elétrico externo. O potencial é uma propriedade do campo elétrico e não depende de um objeto carregado. Então, mesmo que essa carga positiva não esteja aqui, esse campo elétrico produziu pontos no espaço em que eu tenho a propriedade chamada de potencial, independente ou não da presença da carga prova colocada naquele local. Agora, vamos falar um pouquinho mais do potencial, né? Como é que a gente define? Ele é definido como energia potencial por unidade de carga ou o trabalho por unidade de carga, ou seja, o potencial é energia potencial elétrica por unidade de carga.
A diferença de potencial entre dois pontos A e B, que eu vou chamar de ΔV, a letra V está representando o potencial, então VB menos VA é menos quem? O trabalho para levar essa carga de A até B sobre quem? Sobre a carga de prova, que é a carga de prova que é zero. O potencial elétrico tem como unidade no sistema internacional volt, e o volt ele é definido como, né, 1 joule por coulomb. A gente também pode usar a unidade volt para definir a unidade do campo elétrico no sistema internacional. No sistema internacional, o campo elétrico era Newton por Coulomb. Se eu multiplicar o Newton por Coulomb, o numerador e o denominador por metro, a gente sabe que Newton vezes metro é Joule, então nós ficaríamos com Joule por Coulomb vezes metro. E Joule por Coulomb nós acabamos de ver que é Volt. Então, além de eu poder usar que a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb, eu também posso usar que ela é Volt por metro. Nós vamos falar agora, sobre superfícies equipotenciais. O que são essas superfícies? São superfícies em que, ao longo delas, os potenciais não mudam de valor. A gente está observando aqui 4 superfícies equipotenciais. Uma que tem um potencial V1, a gente vai falar que o V1 nessa superfície é 100 volts. Embaixo nós temos um potencial de 80, o V3 60 e o V4 40, né? E aí, se a gente for calcular o ΔV1 ao longo da trajetória 1, se a partícula está indo em cima dessa superfície, eu vou ter que a diferença de potencial é zero. Por quê? Porque ela está em cima de uma superfície equipotencial. Do mesmo modo, se eu for pela trajetória 2, se a gente observar a trajetória 2, ela sai do ponto, ela percorre um caminho diferente e volta para o mesmo ponto dessa superfície equipotencial. Então, esse ΔV depende só do ponto inicial e final e não da trajetória que nós percorremos. Isso também vai ser igual a zero. Se nós olharmos agora o terceiro caminho, nós saímos da equipotencial V1 e nós somos até a equipotencial V2. Então, o que é o ΔV, a diferença de potencial nessa trajetória 3? É o caminho potencial da superfície 2 menos o potencial da superfície 1, ou seja, né, é 80 menos 100, que é igual a menos 20. E, finalmente, nós podemos ver o ΔV pela trajetória 4, né? Se a gente observar bem a trajetória 4, a nossa partícula está saindo dessa superfície equipotencial V1 e está indo para a superfície equipotencial V2. Ou seja, o ΔV na trajetória 4 é V2 menos V1, é 80 menos 100, isso é igual a menos 20. É muito importante, então, a gente observar que o trabalho realizado ao longo de uma trajetória que se mantém em uma superfície equipotencial é nulo. Foi o que nós vimos aqui. O trabalho realizado ao longo de uma trajetória que começa e termina na mesma superfície equipotencial é nulo, né? E os trabalhos realizados ao longo de trajetórias que começam e terminam nas mesmas superfícies equipotenciais, eles são iguais. Isso é outra coisa muito importante também, né? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em algumas superfícies equipotenciais. Então, nós temos aqui essa linha azul representa as linhas de campo elétrico e as linhas tracejadas representam as superfícies equipotenciais. Aqui nós temos uma carga pontiforme, o campo elétrico são essas linhas azuis radiais apontando para fora da carga, e essas superfícies tracejadas concêntricas, elas são as superfícies equipotenciais. Aqui nós temos um dipolo com carga positiva e carga negativa, as linhas de campo elétrico azuis saem da positiva e apontam para a negativa, e em cada ponto que a gente desenha a superfície equipotencial, que novamente são representadas pelas linhas tracejadas laranjas, elas formam 90 graus ponto a ponto com a linha de campo elétrico, ou seja, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo. É muito importante a gente perceber que conforme eu vou caminhando, né, de uma linha para outra no sentido do campo elétrico, o potencial vai diminuindo.
Então, se eu tenho, por exemplo, uma região que o meu campo elétrico é constante, ele é 10 volts por metro, significa que cada metro que eu ando no sentido da linha de campo, o meu potencial vai diminuindo 10 metros. Bom, então vamos observar mais um pouquinho, né? Aqui nós temos novamente uma carga pontiforme, as linhas de campo radiais apontando para fora da carga e as superfícies equipotenciais, que são essas linhas tracejadas laranja, né? Nenhum trabalho é realizado sobre uma carga elétrica quando ela se move entre dois pontos sobre uma mesma superfície equipotencial, pois sendo os pontos inicial e final iguais, o trabalho é nulo. Nós estamos reforçando essa importante propriedade, né? Se ΔV, diferença de potencial, VB menos VA, é igual a zero, então significa que o trabalho também é igual a zero, tá bom? Bom, como é que eu vou calcular essa superfície como é que eu vou calcular o potencial a partir do campo elétrico? Então, aqui nós temos o exemplo. Nós temos as linhas azuis que representam o campo elétrico, uma carga positiva, né? Essa carga de prova positiva está saindo da trajetória do ponto I e indo até o ponto que nós chamamos de ponto F. A definição diz que se eu quiser calcular um pedacinho do trabalho, uma diferencial de trabalho, ele é F escalar ds. E aí, como a força é K0 vezes Z, eu posso falar que o meu trabalho integral de dW é W, é o trabalho, isso vai ser a integral. A carga zero sai para fora da integral, que ela é constante, é a integral do ponto inicial até o ponto final de E escalar ds. Se K0 passa dividindo, trabalho dividido pela carga é igual à integral de I até F de E escalar ds. Ou seja, né, menos o trabalho dividido por K0, isso aqui é VF menos VI, a gente já tinha visto isso, ou seja, VF menos VI é menos a integral de I até F de E escalar ds. Essa é a definição para a diferença de potencial entre dois pontos. O que nós podemos fazer aqui, né? Se eu considerar que o ponto inicial é um ponto lá no infinito, então o potencial nesse ponto é zero. E aí, o meu potencial é definido como menos a integral de I até F de E escalar ds, considerando que lá no ponto inicial o potencial Vamos agora deduzir a expressão para o potencial produzido por uma carga elétrica pontiforme. Aqui nós temos uma carga pontiforme, temos linhas de campo que apontam radialmente para fora, né? E a figura mostra a carga de prova a uma distância r da carga pontual durante um deslocamento ΔS. Então, aqui nós temos a nossa carga de prova, ela tem um deslocamento ΔS que é paralelo ao campo elétrico. A gente sabe que a diferença de potencial, pelo que nós deduzimos, é menos a integral de I até F, onde nós temos um ponto inicial até um ponto final de E escalar ds. Nós estamos observando que o elemento ds e o campo elétrico E têm a mesma direção e sentido. Então, esse produto escalar EDS, como o ângulo θ entre E e ds é zero, nós vamos ter que cosseno de 0 é 1. E esse ds a gente está usando em cima da direção radial, então eu vou chamá-lo de dr. Dessa forma fica VF menos VI é menos a integral de I até F de E escalar ds, que é menos a integral de I até F de E ds cosseno de θ. Como o campo de uma carga elétrica pontiforme é kq sobre r ao quadrado, onde o k é 1 sobre 4πε0, se nós pensarmos que o ponto final é quando essa carga vai lá para o infinito, então o potencial no infinito é menos o potencial nesse ponto P, né? O potencial no infinito eu considero zero, porque a carga vai estar muito, muito, muito distante, é menos V, menos a integral de R até o infinito, de 1 sobre 4πε0, estou trocando simplesmente o campo nessa expressão pelo valor do campo elétrico, então fica 1 sobre 4πε0, kr ao quadrado dr. K é que 4πε0 é constante, sai fora da integral,
eu tenho a integral de R até infinito de 1 sobre R ao quadrado dr. Essa integral é simplesmente 1 sobre R. A integral de R a menos 2dr é 1 sobre R, ou seja, menos 1 sobre R. Isso de infinito até R. Quando nós vamos desenvolver essa integral, o potencial fica menos Q sobre 4πε0, 1 sobre R, com R tendendo a infinito, menos 1 sobre R. Esse limite de 1 sobre R para R tendendo a infinito, eu posso falar que é zero. E aí eu vou ter que esse menos com o outro termo menos vai ficar mais, e o potencial é 1 sobre 4πε0 QR, ou seja, esse é o potencial produzido por uma carga pontiforme. A gente pode observar, então, se eu trocar o 1 sobre 4πε0 por K, o potencial é Kq sobre R e não mais módulo de Q. Isso é uma observação importante. Significa o quê? Se a minha carga fonte do potencial for positiva, ela gera um potencial positivo. Mas se a minha carga fonte do potencial for negativo, ela gera um potencial negativo também. Bom, e se eu tiver várias cargas, fontes, como é que eu calculo o potencial no ponto P? Como o potencial é uma grandeza escalar, é só somar algebricamente a contribuição de cada um dos potenciais. Então, vai ser o potencial produzido pela carga 1 no ponto P, mais o da carga 2, mais o da carga 3. Ou seja, o potencial é 1 sobre 4πε0, a somatória de igual a 1 ATN de QI RI. Eu estou somando sobre a contribuição de cada uma das cargas que produz potencial no ponto P. O potencial produzido por uma distribuição agora contínua de carga, estou imaginando um corpo aqui, Eu pego um elemento de carga dQ e eu quero calcular o potencial nesse ponto P produzido por esse elemento de carga dQ. A gente não pode esquecer de algumas unidades e algumas definições importantes. Se eu tiver uma linha de carga, eu vou trabalhar com densidade linear de carga e necessariamente não com a carga. E isso nós chamamos de lambda, e lambda nada mais é do que dQdL, ou seja, um pedacinho de carga e aquele pedacinho de comprimento correspondente. Se eu for trabalhar com uma chapa, eu vou ter densidade superficial de cargas, que eu chamo de sigma. E o que é sigma? É dQdA. Ou seja, se eu pegar um pedacinho de área pequenininho, infinitesimal de área, eu vou ter o correspondente pedacinho de carga infinitesimal dQ. E se eu trabalhar com uma esfera, por exemplo, que tem a sua densidade volumétrica de carga, eu chamo essa densidade de ρ, e ρ nada mais é do que dQ/dV. Nós temos as unidades, carga Coulomb, densidade linear carga por metro, densidade superficial carga por metro quadrado e densidade volumétrica carga por metro cúbico. O dV agora, já que esse dQ cria um pedacinho de potencial chamado dV, vai ser 1 sobre 4πε0 dQ/dr. Se eu integro dos dois lados da minha expressão, eu vou ter que o potencial é 1 sobre 4πε0 dQ sobre R. Nós vamos fazer algumas aplicações depois sobre a distribuição contínua de cargas para cálculo de potencial. Bom, potencial e campo elétrico numa esfera condutora, Se eu tenho uma esfera condutora, é muito importante a gente perceber que não há excesso de cargas no interior da esfera. O excesso de cargas fica simplesmente na parte externa da esfera. Então, no interior da esfera não há diferença de potencial. O potencial é constante no interior da esfera, Se o potencial é constante, consequentemente não tem campo elétrico no interior da esfera. Então, essas são duas propriedades muito importantes. Se houvesse campo elétrico no interior da esfera, teria força atuando sobre cargas no interior, e eu teria corrente elétrica no interior da esfera, e isso não está acontecendo, Então, no interior de uma esfera, o campo elétrico é zero e o potencial é constante, ou seja, não há diferença de potencial. Como é que fica o potencial elétrico criado agora por um dipolo elétrico, Então, eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa mais Q e menos Q, ambas de mesmo módulo, separados por uma distância D. E eu quero calcular
o potencial elétrico num ponto P que está uma distância R, desse ponto localizado a meia distância entre mais Q e menos Q, né? Carga positiva está a uma distância R1 desse ponto e a carga negativa está a uma distância R2 desse ponto. Como o potencial da carga é Q sobre 4πε0 1 sobre R, como é que eu vou encontrar o potencial? Somando o potencial da carga positiva e da carga negativa. Então, eu vou ter Q sobre R1 menos Q sobre R2. Ou seja, o potencial é Q sobre 4πε0. Se eu tirar o MMC e colocar a carga em evidência, aqui eu vou ter o produto, né? R1 vezes R2, R1 vezes R2 dividido por R1 é R2, e R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. Ou seja, o meu potencial é K sobre 4πε0, R2 menos R1 sobre R1 vezes R2. É interessante a gente observar que R1 menos R2, se eu traçar uma perpendicular aqui nesse ponto, eu vou ter um pedacinho, e esse pedacinho nada mais é do que D cosseno de θ. Olha que interessante, né? E R1 vezes R2, como eles são valores muito próximos, ele é aproximadamente R elevado ao quadrado. Então, eu posso reescrever a equação do potencial do dipolo com essa aproximação, desde que eu considere a distância R muito maior do que a distância da carga positiva e da carga negativa. Esse P nada mais é do que Q vezes D, já que R2 menos R1 vai ficar QD cosseno de θ, QD eu chamo de P, que é o momento do dipolo. Então, o potencial é P cosseno de θ sobre 4πε0 R ao quadrado. Bom, nós vamos fazer agora uma série de aplicações sobre essas definições, né? Na lista de exercício e nos exemplos resolvidos. Qualquer dúvida, estaremos no atendimento.